Olá, a paz do Senhor. Sou Everaldo Novaes. Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal, quando estaremos abordando o tema política e religião podem andar juntos? Há muitos questionamentos, né? Por que um pastor pode entrar na política e ser um parlamentar? Um cantor pode abdicar-se da sua vocação de cantor e entrar na política, ser um deputado, um senador, um governo, um vereador, um prefeito? Existe muito questionamento. E muitos querem tirar dos evangélicos todo o direito de participar da política. E tem muitos evangélicos que não votam em determinados irmãos também, entendendo que está lançando ele na perdição. Porque realmente tem muitos cristãos evangélicos que não têm estrutura. O ser humano é dotado de esse equilíbrio emocional, dessa estabilidade. Nem todos têm estabilidade para chegar a um nível na sociedade, uma conquista financeira e tudo. Às vezes ele foge do padrão da sua fé. Mas Deus sempre participou do ato político. Nós vemos o povo de Israel, a nação de Israel, clamando por um rei, porque até então os juízes governavam na orientação de Deus. E Deus, atendendo o povo, levanta Saul. E Saul reina 42 anos sobre a nação de Israel. Mas ele começou a fazer as coisas que não agradavam a Deus, quebrar os princípios de Deus. É bom que se saiba que Deus, ele tem o comando, ele tem as diretrizes de todo o segmento da sociedade. Ele está presente em toda a nossa vida. Na vida dos políticos, dos governantes, ele se faz presente. Se o político, ele abre um espaço para Deus agir na vida dele, não se corrompendo, não se vendendo por barganha, mas se mantendo ali na política como verdadeiro cristão e dando o exemplo. Então, Deus, atendendo o povo, elegeu na nação de Israel Saul. Passou 42 anos, foi uma decepção. Deus não se agradou mais, porque ele havia pervertido o juízo. E Deus, em 1 Samuel capítulo 16, levanta Davi. Chama Samuel, vai à casa de Jessé o belemita e unge Davi como rei, porque eu já não me agrado mais de Saul. Então é isso. Os evangélicos, o católico, o cristão em si, ele pode participar da política. É bom que se tenha uma postura também. Porque se existe um lado político que ataca, que fala mal, que zomba, que escarnece, o cristão não pode fazer esse jogo. Ele não pode sair do seu perfil de cristão. Nós temos que amar a nós mesmos, nós temos que amar o nosso semelhante e amar até os nossos inimigos. Então o cristão, ele não pode ficar odiando o outro, atacando, falando mal, porque ele sai da postura dele de cristão. Nós estamos num período político, quando nós temos dois candidatos. Um é o governo, é o presidente Jair Messias Bolsonaro, e o outro é Luiz Inácio Lula da Silva, é o outro candidato. Se eu não concordo com as atitudes de Lula, com a filosofia dele, porque nós cristãos, nós temos esse livro, a Palavra de Deus. Então, é óbvio que nós vamos observar os nossos candidatos, né? Quais são os propósitos deles? Se os propósitos dele de governar se encaixam dentro dos padrões da Palavra de Deus, nós vamos contemplá-los com o nosso voto. Mas se a filosofia de vida dele, todo o seu projeto entra em contradição com este livro sagrado, nós não podemos apoiá-lo. Mas também nós não podemos tecer críticas maldosas,
difamações. Não. Nós temos que discordar dos nossos adversários, mas com uma estrutura de cristão. Eu não posso falar mal de Lula, eu não posso odiar Lula. Nós temos o Jair Messias Bolsonaro, que abraçou Deus, abraçou a fé, abraçou a família, os princípios morais. Isso está de acordo com a palavra de Deus. Então, naturalmente, ele vai conquistar a simpatia e o apoio de muitos que amam esta palavra, a Bíblia Sagrada. Mas, se nós não concordamos com a maneira de Lula, da sua equipe, do seu partido, mas nós temos o mínimo, é que amá-lo como cidadão, como uma pessoa. Não podemos odiá-lo porque nós somos cristãos. Então fica esta palavra. Nós estamos num momento tão difícil, onde a política já está assim alcançando um nível tão assim pesado. Nós somos informados que o presidente da CGADB, pastor Zé Wellington Júnior, presidente da Assembleia de Deus, está sendo alvo de crítica de um partido. Não podemos, a política não pode assim chegar de maneira tão pesada e trazer assim uma posição inimiga. Nós temos que respeitar todos os credos, todas as religiões. Somos evangélicos, precisamos respeitar os católicos, precisamos amar os padres. Se nós não concordamos com a maneira doutrinária da Igreja Católica, nós não podemos também odiá-los. Nós temos que nos manter como cristãos. Nós vemos Deus destituindo reis, como Nabucodonosor. Nós vemos o rei da Síria, Senaqueribe, quando atacava o povo de Israel. O Ezequias foi lá ao templo e começou a chorar: Senhor, todo o projeto de Senaqueribe vem contra ti. Ele zomba de ti, ele zomba da tua palavra, dos nossos princípios, e diz que você é um Deus que não age. Isaías soube disso e foi lá no templo. Porque tu estás perturbado, rei Ezequias? É porque tem essa carta de Senaqueribe, rei da Síria. Eu já me disponibilizei a entregar todos os tesouros, mas eles querem difamar, diz que o nosso Deus não está com nada, está atacando a nossa fé, os nossos princípios, o nosso povo. Diz então, não entrega nada para ele, não entrega os teus tesouros. Escreve uma carta e diz assim: a Virgem de Israel te despreza, meneia a cabeça contra ti. Em outras palavras, tu pode ter vencido outros reinos, mas aqui é diferente, aqui tem um povo que tem um Deus, o Deus de Israel. E esse Deus te despreza. Políticos, o controle de todos os poderes está na mão de Deus. Deus tem o controle da sua eleição. Ele que proporciona você ganhar. E ele vai avaliar como você vai administrar. Magistrados, com todo respeito, magistrados, homens da lei. Deus, ele está observando cada um dos senhores também. E ele espera que os senhores cumpram a lei de maneira ordeira e justa, porque ele tem o controle. Nós vemos que Senaqueribe, quando quis atacar Israel, Deus mandou apenas um anjo e 185.000 soldados assírios foram mortos numa noite. Então eu quero trazer uma palavra de paz. O controle da política está ainda sobre Deus. Deus dá oportunidade para os homens, para ver até onde os homens vão. Quando chega o momento que os homens começam a fazer besteira, começam a criticar a palavra de Deus, a zombar, a querer derrubar, desmontar todos os valores, aí vem o veredito de Deus. É como foi ali na Babilônia também, Belsazar, quando pegou ali todos os tesouros da casa de Deus, os vasos preciosos, começou a beber, zombar. E de repente viu umas letras na parede e mandou chamar os seus sábios, ninguém sabia interpretar. Diz: olha, teve um homem justo, um crente, um homem de princípio que tinha comunhão com Deus. Certamente ele trabalhou no governo do teu pai e certamente ele tem toda essa visão e esse significado. Mandaram chamar
Daniel. E ele chega lá e diz, olha, mene, mene, tekel, facim. Tu pesado, forte na balança. E olha, e reprovado. E ele perdeu o reino dele. Veio os outros reinos e tiraram ali imediatamente ele do trono, foi levado como cativo. Então, esta palavra de um simples pastor aqui do estado do Pará. Senhores políticos, Deus ainda tem o controle e as diretrizes de todos os comandos da terra. Senhores juízes, existe um Deus que está acima de tudo e de todos. Brasil, existe um Deus. E esse Deus ama esta nação. E Ele está no controle de tudo. Não vamos nos degladiar. Eu acho horrível um político que fala mal do outro e critica. Político que quer fazer a sua política falando mal. O senhor não tem uma palavra boa. Mostre os seus projetos. Não ataque, não difame, porque isso não é elegante. Então, você me pergunta, a fé e a política andam junto? A religião e a política andam junto? Deus tem o controle de todas as coisas. Tem um papa chamado, era o Papa Gregório, mas o nome dele era Hildebrando. Né? A Igreja Católica ela já teve o comando de tudo. Os reis e os imperadores, eles tinham que ter a bênção da Igreja Católica. Se fosse excomungado, eles perdiam, se possível, o trono. Filipe não quis respeitar os princípios da Igreja Católica e ele foi excomungado, porque ele queria eleger papas, né, religiosos, sacerdotes que viessem comungar com a maneira dele. E o sacerdote é como o poder supremo, é como o Supremo Tribunal Federal. Está acima para reger, para dirigir. Então, o que aconteceu com ele? Ele teve que se humilhar. Foi humilhado por Hildebrando, teve que pedir perdão para poder reinar. Então, Deus tem o comando desta nação. Deus tem o comando dos países. Deus tem um comando sobre esse universo. E você apoie um candidato que venha ter os seus princípios, que defenda os seus princípios, porque senão você está traindo a sua fé também. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Amém.